Quando nos juntamos, somos mais fortes. Você já deve ter ouvido essa frase ou de repente na forma da frase, a união faz a força, né? E alguns ousam brincar que a união não faz açúcar também, não é verdade? E hoje nós queremos falar em Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Quem falou isso foi Jesus, em um de seus discursos, em uma de suas falas que ficaram gravadas na Bíblia Sagrada. Afinal de contas, aqui nós tratamos de assunto do cérebro, mas baseado na Bíblia Sagrada. E o que isso traz para a nossa vida prática? O que a ciência tem a falar sobre isso? Será que a ciência concorda, discorda com o fato de que as pessoas juntas, elas conseguem mais coisas, elas são mais cativas? Sim, quando nós olhamos para a ciência, nós vemos que a conexão social tem os seus efeitos muito benéficos na saúde mental. Então, ou seja, quando nós estamos juntos, quando nós estamos em unidade, em comunidade, nós conseguimos não só mais coisas, nós conseguimos também manter a saúde mental em equilíbrio, que muitos de nós procuramos muitas vezes, não é verdade? Nós somos criados biologicamente para convívio social. Nós não fomos criados para cada um estar no seu mundinho, no seu cantinho sozinho. Nós podemos e precisamos sim ter esses momentos sozinhos, não é verdade? É muito bom ter aquela famosa solitude, que é o momento em que a gente está sozinho com a gente mesmo, fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama, e aí então a gente consegue se abrir melhor, a gente consegue meditar melhor, porque meditar com mais pessoas é mais desafiador. Mas na grande parte do nosso tempo, nós precisamos estar em comunidade, precisamos estar juntos para que as coisas fluam, para que as coisas funcionem. Não é como eu venho falando para você nos outros programas, se não tivesse aqui, se não tivesse uma equipe por trás do programa, se não tivesse pessoas por trás de mim, me ajudando junto comigo, eu não estaria aqui com toda certeza, sozinha eu não iria muito longe. Então, o que eu quero que você entenda hoje no nosso programa é que você precisa e deve estar em comunidade. Você não precisa só estar em uma comunidade em que todos concordam 100% com tudo que acontece, mas você precisa e deve estar em comunidades para também aprender. Porque, afinal de contas, aprender com quem pensa ao mesmo respeito que a gente vai aprender o quê? Só mais do mesmo. Para a gente poder abrir a nossa mente e aprender coisas mais, a gente precisa estar participante, ouvinte de comunidades que têm pensamentos diferentes dos nossos. Que exemplo, Camila, que tu pode me dar para mim entender melhor isso aí que tu tá querendo dizer, não é? Jesus, ele andava no meio de prostitutas, bêbados, pecadores, andava no meio dos fariseus também. E os fariseus o repreendiam, o questionavam, o contrariavam. E nem por isso Jesus deixava de falar, de ensinar o seu ponto de vista, né? Claro que aqui eu estou usando a figura de Jesus, que está relatado na Bíblia Sagrada, para que você entenda que um líder, alguém que lidera, que faz movimentos, que quer se destacar, quer aprender e ser melhor que os demais e ter diversas opiniões e conseguir sentar em várias mesas, ele precisa ter esse entendimento de que, sim, ele pode e deve estar com pessoas que também não concordam com eles e ser adulto o suficiente para manter uma discussão saudável, né? Porque a gente discutir relação, né, o famoso DR, é muitas vezes sentar e com outras pessoas discutir assuntos que muitas vezes para nós não é tão confortável, não é tão gostoso assim, mas precisam muitas vezes serem discutidos para que nós possamos aprender. Porque muitas vezes o ponto de vista que eu tenho é diferente do seu ponto de vista, mas o nosso ponto de vista junto leva outra ideia, nasce outra ideia, outro projeto, outra visão daquele mesmo assunto. Um exemplo muito polêmico, né, que as pessoas gostam muito de falar, que não se discute, é política e religião. Eu já discordo, sabe por quê? Porque se a gente não discutir religião e política, como é que nós vamos aprender sobre esses assuntos? Eu estava, inclusive, antes do programa aqui, tendo a oportunidade de conversar com pessoas da política e conversávamos sobre vários aspectos. E eu confesso para você que eu não concordo 100% com a maioria dos políticos, mas está tudo bem, eu estou aqui para aprender. Eu não estou inserida na política para ter certeza se realmente a minha visão do que aparentemente acontece na política é realmente verdadeira. Eu tenho base nas notícias e aquilo que eu busco dentro dos meios que eu participo. Entende como é muito mais profundo do que parece? Como diz aquele ditado, né?
que o calo aperta para cada um de uma forma diferente no mesmo sapato, é totalmente verdade, porque muitas vezes eu não estou no meio lá da política, eu não sei o que eles passam, né? A gente até brincou, eu falei para eles, falei, nossa, vocês trabalham bastante, né? Porque eu vi que eles não paravam ali para trás e tal, e um deles me comentou, dizem que político não trabalha, mas o que a gente menos faz é não trabalhar, porque a gente não para. E realmente, quando a gente para olhar, por mais que pareça que não é um trabalho, que não tem trabalho, tem o seu trabalho, afinal de contas ele tem diversas coisas para fazer. Independente da nossa opinião particular quanto aos políticos, quanto ao que eles fazem, eu tô olhando e querendo que você traga essa perspectiva do outro lado. A sua profissão, você sabe o que você passa, você sabe o que você passa no seu dia a dia, né? As pessoas na religião também sabem o que passa no seu dia a dia, porque tem muita gente que acusa, pastor é ladrão, pastor rouba dinheiro, e o padre não casa para não poder ter trabalho, e várias coisas que as pessoas popularmente dizem por aí. Mas quando a gente vira a perspectiva e olha, começa a olhar para o lado dessas pessoas e tentar imaginar, ou até através de relatos que a gente vai ouvindo em diversas mesas, diversos lugares sobre a vida dessas pessoas, a gente começa a enxergar e ver com uma ótica diferente. Por isso que eu te aconselho a sentar em mesas diferentes, com pessoas de profissões diferentes, ter conversas diferentes. Isso vai agregar para você e vai ampliar a sua visão. Por isso que aqui eu creio que fortemente Jesus indicou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Mas por que no nome de Jesus? Por que ele disse no nome dele? Porque no momento em que nós levamos à frente de nós Deus, sabedoria, tranquilidade, paz e amor, que é o maior mandamento que Jesus deixou, e nós devemos seguir, independente de religião, tudo vai fluir bem. A discussão vai ser saudável. Eu vou entender, posso até discordar da tua opinião, mas eu vou entender a sua opinião. Eu vou acolher a sua opinião, eu vou processar a sua opinião e vou pensar, bom, será que serve? Será que ela tá certa ou eu tô certa? Bom, independente de quem tá certo, essa opinião me serve, essa aqui já não me serve. E a gente segue a vida. Por quê? Porque a gente tendo o princípio de Jesus, o mandamento que é o amor ele não tem essa visão de julgamento do próximo. A visão do amor entende que aquilo que eu passo, ninguém sabe. Mas o que o outro passa, muitas vezes eu também não sei. Então eu não posso me colocar numa caixinha e sair apontando dedos por aí. Certo? Não estou dizendo que você deve defender criminoso, que você deve defender pessoas que lesam outras pessoas, que fazem errado com outras pessoas. Não, eu quero que você entenda que muitas vezes, até indo agora para a questão de ciência, psicologia um pouco, a gente percebe e vê o que os psicólogos dizem na base é que o quê? Que muitas vezes o criminoso, ele não se vê como um criminoso. Quase em 100% dos casos, isso mesmo. Ele vê como alguém que está o comum da vida, está fazendo o que é comum na vida dele, que para ele aquilo é o certo e não o que a gente diz que é certo. Para imaginar, não é? Então, aquilo que nós fazemos que é dito o normal e comum por muitos, para eles não. Para eles não existe, para eles o que existe é a criminalidade, é a coisa que é ferir o outro, é enganar o outro. Para ele, isso é o comum da vida dele. Então, imagina que loucura, né? Parece loucura, parece irreal. Nós temos visto também quando as pessoas elas se soltam e não querem mais fazer parte de grupos, de comunidade. Nós temos visto recentemente o que tem acontecido com relação a essas mulheres que têm adotado o bebê reborn e têm achado vida naquilo ali. A material de plástico não existe. Elas têm feito chá de bebê, elas têm levado ao médico, gente. Para nós é loucura, parece loucura, aquilo não tem vida, é um plástico. Para elas é totalmente real, para elas é normal, o normal é pegar aquele ser inativo, não, aquele plástico, aquele conjunto de material e levar ao médico e tratar como se tivesse vida. Então nós não podemos simplesmente dizer para ela, acorda, você não tá vendo que isso não tem vida? Não, nós temos que nos colocar no lugar e tentar
escutar, entender que esse é o caminho que psicólogos e psiquiatras tentam fazer para ajudar as pessoas em seus problemas. Por isso que uma das coisas que eu te digo que vai te ajudar já de antemão a não cair nessas armadilhas da própria mente humana é você estar ligado aqui com a gente no canal 14, assistindo a programação que vai te ajudar a abrir a mente, vai te colocar em diversas mesas com pensamentos, opiniões diferentes para que você forme a sua própria opinião e, além disso, alimente a sua mente com qualidade, com direcionamento, com com oportunidades incríveis para você crescer como ser humano, né? Afinal de contas, como eu sempre digo aqui no programa, os céus e os cérebros estão mais ligados do que você imagina. Então, quando a gente nutre a nossa mente com coisas boas, com programação boa, a gente vive melhor e à nossa volta as pessoas também, porque não vão estar ouvindo só a gente falar de novela, de besteira, né? Vai estar ouvindo a gente falar de uma diversidade de assuntos e é muito gostoso, venhamos e convenhamos, poder conversar com alguém que fala de vários assuntos e não só da sua própria vida ou da vida dos outros, não é verdade? Vamos combinar, né? Quem gosta de falar da vida dos outros é página de fofoca. Então fica aqui com a gente, assiste, nós estamos em todas as redes sociais com cortes, no YouTube o programa inteirinho na íntegra para você ver, e você pode também opinar qual o assunto que você quer que a gente traga aqui, não só eu como os outros apresentadores, para a gente poder trazer essa discussão saudável para você, para mim, para todos nós que estamos aqui ligados. Vamos pensar na aplicação prática para nossa vida desse programa hoje, né? Juntos somos mais fortes, a força da comunidade. Para analisar no teu bairro, tem o quê? Tem o representante do bairro, e o representante do bairro leva as queixas da comunidade para a prefeitura, subprefeituras, enfim, né? Para que aquilo tenha uma solução esperada pela comunidade. Na igreja se tem a comunidade de fé e tem um representante, que é o pastor, que é o padre, né? Então, todos os lugares se tem comunidades. E quando a comunidade se junta, é muito mais efetivo algum pedido, alguma resolução, alguma causa. Então, eu te indico fortemente ao quê? Participar de atividades comunitárias. Ou, para começar de forma bem básica, faz um grupo com as suas amigas para vocês comerem juntas, experimentar em pratos diferentes. Você gosta muito de cozinhar, tem amigas que também gostam de ter um tempinho livre ali, vocês já aproveitam a desculpa, já se juntam ali e uma pode ir trazendo outra, quando vê vocês já estão aí, ó, quem sabe até num programa aí estilo Ana Maria Braga apresentando receitas, na verdade a gente nunca sabe o que pode acontecer e a gente sabe que muitos projetos começaram em comunidades assim. Você pode também se juntar com outras pessoas para ler um livro, né? Eu sugeri no ministério em que eu congrego, nós vamos começar um capítulo por semana de um mesmo livro, para daí a cada semana nós nos unimos e vamos discutir, vamos tirar dúvidas umas com as outras, vamos sugerir aplicações na nossa vida desses livros. Por quê? Porque mesmo que nessas comunidades tenha-se um líder, o melhor da comunidade é isso, é que todos participem, que todos tragam suas sugestões, suas dúvidas, suas melhorias propostas. E aí, então, todos se beneficiam desse poder da comunidade. Eu quero deixar essa sugestão e também sugestão. Se você, como eu, que ama um crochê, olha que coisa maravilhosa, juntar outras pessoas e ensinar crochê, aprender novas técnicas, se unir, trocar novelos de lã. Isso mesmo, eu tenho visto um movimento muito bacana que está acontecendo de artesãs que tem lá aquela linha que vamos combinar que a artesã gosta de juntar material, né? Não gostei dessa linha, vai lá e se faz a troca. Olha que coisa maravilhosa. Isso pode ser feito em qualquer lugar, não precisa ser só neste lugar que já é pioneiro, que já tem essa troca que acontece. Então, eu te sugiro que sim, você participe de comunidades. Mora num prédio, tem o grupo do prédio, tem a comunidade do prédio, mas participa, dê a sua opinião, escute a opinião, participe às vezes daquela reunião que é um pouco chata, né? Mas nessa reunião você pode abrir a sua boca e dizer, olha, tal vizinho de tal apartamento tem acontecido isso e não tá bacana. Se você não participar, como é que você vai opinar? Como é que você vai trazer o seu problema, a sua dor para ser resolvido? Então, a base da nossa vida é comunidade.
Deus nos fez desde o princípio para que vivamos em comunidade. Se a gente for voltar lá para o início da Era das Cavernas, a gente já tem esse senso de comunidade, onde cada um vivia na sua oca, na sua toca, enfim, mas todos faziam parte de um grupo que se ajudavam, caçavam, os homens iam caçar juntos, as mulheres se juntavam para moer trigo, para várias coisas. Isso aí está na nossa história, está no nosso DNA e Deus nos fez assim. Então nós devemos aproveitar esta força, porque muitas vezes nessa comunidade também, se você não está muito forte, o outro está e vai te auxiliar. Se você está forte, o outro não está, você vai poder auxiliar. E vice-versa também. Vai que numa situação, uma dessas pessoas dessa comunidade que você participa tá meio nervoso, meio bravo. Se você tá calmo, você tá bem, você consegue ajudar essa pessoa a se acalmar. E aí vai se constituindo, vai se melhorando, vai se ajudando. Desde que nós nascemos sozinhos. Nós precisamos de um médico, nós precisamos ali da anestesia quando é cesárea, nós precisamos da nossa mãe principalmente, nós precisamos de uma série de pessoas envolvidas no nascimento. Precisa quem vai dar o banho, quem vai auxiliar enquanto a mãe está se recompondo. Entende? Nós precisamos de estar em comunidade desde que a gente nasce. A gente precisa estar em comunidade, a gente precisa de pessoas. E aqui a gente vai continuar falando sobre esses e outros assuntos que envolvem os céus e os cérebros, porque afinal de contas os céus e os cérebros estão mais conectados do que você imagina, e eu te espero no próximo programa.